Olá, eu resolvi fazer esse vídeo inspirada numa conversa que eu escutei sobre a frustração da utilização da hipnose em trabalho terapêutico. De certa forma, eu percebi nessa conversa alguns conceitos, ideias, que talvez fiquem um pouco limitados, porque, claro, a compreensão de cada um vai depender da experiência própria. Então, eu resolvi dedicar explicações sobre algo que também eu demorei a entender, a cair a fichinha. Por isso, eu já te convido para ficar aqui comigo até o final, porque eu também quero te mostrar como que nós podemos direcionar a mente inconsciente até sem uma indução hipnótica específica. Para começar, eu quero dizer que a maioria de nós terapeutas, mesmo aquelas pessoas que já possuem informação, que já estão ali com o seu trabalho todo pronto, nós apresentamos algumas características em comum. De certa forma, somos buscadores e buscadores para o resto da vida, Passamos nossa vida estudando, tentando também encontrar um caminho de autoconhecimento através de vários cursos e buscamos conhecer também novas técnicas, métodos, que possam sempre trazer resultados mais eficazes. Então, eu já passei por um longo caminho de cursos. Eu já fiz vários cursos como você talvez tenha feito também. Desde terapias corporais, auriculoterapia, radiestesia, reiki, vários cursos, estudos, práticas também e muito trabalho terapêutico. E nessa longa jornada, em algum momento eu resolvi focar na hipnoterapia. Mas também eu acredito que tudo isso que eu já estudei está aqui na minha bagagem, de certa forma eu utilizo no que eu faço hoje em dia, tá? Então, no momento que eu comecei a aprender hipnose, eu senti muita insegurança. Desde o início, lá atrás, eu também tentei buscar métodos que me ensinassem passo a passo. Depois eu fui buscar sobre induções rápidas para diminuir aquele tempo de relaxamentos guiados nas sessões. E eu percebi que eu precisava também de algo mais prático, porque nem todos conseguiam entrar em transe hipnótico e experimentar algo específico e benéfico. Lá no início, lá atrás, eu também tive dificuldade em entender a sintomatologia de transe. E imagine, até tinha pessoas que dormiam durante os relaxamentos. Foi aí que eu percebi, que eu comecei a perceber algumas limitações, inclusive aquela ideia errada sobre nível de transe, o próprio transe em si. Então existem muitos cursos por aí afora, cada um traz uma abordagem, conceitos, muitas técnicas que se baseiam também em induções e sugestões. E para a prática terapêutica nem tudo funciona como deveria. Acaba também camuflando e limitando alguns resultados. Então eu percebi que a própria história traz algumas questões, frustrações. Alguns autores já mencionaram sobre isso porque também eram buscadores, como por exemplo Freud. Freud, quando percebeu as suas limitações em tratamentos convencionais, em suas buscas acabou encontrando Charcot. Foi quando conheceu os estudos baseados na hipnose, que naquela época Charcot tratava pacientes histéricas, usando hipnose nesses casos, que mais adiante deram o nome de histeria e acometia mais mulheres, por conta daquela repressão na época. Em 1886, o Freud ficou por 2 anos em Paris ali, trabalhando, aprendeu essa hipnose clássica com Charcot, com transe hipnótico, sugestões, vamos entender hipnose clássica, nesse caso. E continuou tratando suas pacientes e quando percebeu que não funcionava também para todos, e algumas pessoas também não queriam se submeter à hipnose. Foi assim que ele foi atrás de outro método também. O que levou ele a conhecer o médico Joseph Breuer, que já estava também tratando pacientes histéricas, com hipnose inclusive, mas de outra forma, através de memórias traumáticas, com a ideia de colocar para fora a emoção que envolvia o problema. O que faziam os pacientes chorarem, se expressarem, expressarem aquilo que eles sentiam. E também ficou conhecido como método catártico. Então, nesse meio tempo que Freud estava com Breuer, seria a fase anterior ao surgimento da psicanálise. E nasceu algo muito importante. Por meio da catarse, perceberam que as pessoas melhoravam muito com isso. Então, mais tarde, Freud acabou entendendo que todas as pacientes histéricas
comentavam algo sobre abusos e criou daí uma teoria em cima disso. Acabou até chocando, né, a sociedade da época. Mas na realidade, essa teoria acabou sendo falha e o próprio Freud, né, percebeu que nem todas realmente foram abusadas, mas que muitas traziam isso como fantasias, novamente devido à questão da repressão naquela época. Então Freud completou suas teorias, modificando os conceitos de sexualidade para a genitalidade. Freud depois teve desavenças, né, com esse Brauer e seguiu caminhando, chegando à conclusão daí que não precisaria hipnotizar, mas que deixaria a pessoa apenas ali falar durante suas sessões. Com isso, surgiu a associação livre, que seria a técnica base da psicanálise, cunhando, né, o termo da psicanálise. Joseph Brauer teve muito sucesso com uma paciente histérica, o que fez com que ele e Freud escrevessem juntos uma obra sobre histeria, utilizando a técnica da associação livre e também conhecida como atenção flutuante, o que seria entrar no campo psíquico da pessoa e que chamamos hoje em dia de entrar no flow. Foi o que fez ele largar completamente a hipnose e desenvolver o trabalho a partir disso. Mas eu gostaria de lembrar também que naquela época, né, a hipnose também tinha conceitos limitados, até mais do que hoje em dia. Depois disso, que Freud sozinho, né, baseado no que aprendeu, fez uma obra que foi o marco da fundação da psicanálise, a interpretação dos sonhos, que foi em 1900. E nesse livro que Freud fala sobre o consciente, pré-consciente, inconsciente e interpretação dos sonhos, mas somente 23 anos depois que Freud vai falar sobre o id, ego e superego. Então, com essa história, né, toda aqui, eu quero falar sobre o que podemos encontrar sobre os tratamentos que utilizam esses conceitos de hipnose no nosso mundo atual. Primeiro, nós precisamos abrir a nossa mente novamente, tá? A hipnose pode ser utilizada de várias formas e também é encontrada no dia a dia, não é uma coisa única de terapia. Não se resume, né, a uma indução hipnótica, mas está baseada na comunicação. Por isso, se você quer se tornar, né, um hipnoterapeuta de sucesso, que traz resultados bem profundos, tem que desprender dos conceitos prontos de transe e induções até ficar se preocupando, né, em alcançar um nível tal de transe específico, sem entender sobre isso. Você precisa entender, como Freud, né, que seu cliente estará trazendo a narrativa lógica, ele sente vontade de falar e quando se expressa, as suas emoções afloram e é através da emoção que aí sim nós podemos perceber o quanto a pessoa na realidade já está num transe, isso é, o quanto a pessoa está envolvida em um assunto, focada nesse assunto, que não lhe permite sair, né, abrir a mente e entender um assunto específico, que vai realmente libertar, né, de um comportamento negativo. Então, o foco específico que ela já está. A hipnoterapia ela deve unir conhecimentos que já foram traçados sobre a mente inconsciente e entender que o foco é a terapia. Então, no que chamamos de hipnoterapia, é porque através do foco direcionado nós podemos ampliar a consciência, através dos estímulos corretos e impulsionando a representação inconsciente também. Então, no contrário do que se pensa, você não vai estar hipnotizando alguém, você vai estar auxiliando o seu cliente a sair do seu próprio transe, vai ajudá-lo a despertar. E para isso você precisa utilizar a emoção, que o deixa em transe na realidade, para direcionar o campo de energia inconsciente, chegar em um ponto onde, através da liberação da energia emocional, vai poder abrir o caminho do entendimento interno. Então, o que Freud não percebeu lá naquela época é que ele, até de certa forma, né, não deixou de fazer hipnose, apenas mudou a forma da direção. Com sua experiência, com a autoridade, ele continuou a influenciar através do seu campo, né, mental de conhecimento nesses processos inconscientes dos seus clientes. E no nosso mundo atual, nós podemos agora ir além, podemos entender como o campo de energia inconsciente funciona e que o terapeuta que compreende isso de forma integral vai poder potencializar ainda mais esse caminho.
Podemos utilizar a especulação psicanalítica, descobrindo e analisando o perfil do nosso cliente e assim direcionar o inconsciente para encontrar esses registros lá no fundo, desprendendo a pessoa das sugestões que podem manter a mente criativa, né, de formas ilusórias sem chegar a lugar nenhum. Então nós podemos utilizar tudo que já foi feito antes, potencializar nosso trabalho através da nossa própria energia e condução, do nosso próprio conteúdo, entendendo sobre um assunto. Isso tudo que eu estou trazendo aqui para você é para dizer, né, que muitos terapeutas não precisam se preocupar tanto com uma indução clássica, que muitas vezes serve para palco, né? Ela fica ali, né, um tempão com relaxamentos com seu cliente até atingir um nível de transe. Daí o foco fica muito naquilo. Você precisa, na realidade, conhecer e utilizar a simbologia da mente inconsciente para criar consentimento, permissividade desse inconsciente, para daí de forma natural entrar nesse campo individual, onde as informações estão ali disponíveis. Então, que tal conhecer um método de hipnoterapia que leva qualquer pessoa a um processo profundo e transformador? Então, eu espero seu comentário aqui para saber mais sobre o que você tem dúvidas, né? O que você gostaria de saber sobre justamente isso que eu estou trazendo aqui.